tá? Vocês já sabem a resposta. Vou colocar uma coisa para vocês pensarem. Nessa época, não, porque você, que mais que faz comigo? Tem vários aqui que já ouviram esse detalhe aqui. A igreja, quando colocava a pessoa para ser torturada, para confessar que era herege, a pessoa iria morrer de qualquer jeito. Não havia possibilidade dela falar assim: tá bom, eu sou herege, me perdoe. Aí a igreja dá um perdão e ela viver. Não. Uma vez que você recebeu a acusação de herege, você seria morto de qualquer maneira, mesmo se retratasse. Disto posto, eu pergunto a você: por que a igreja torturava as pessoas pedindo a confissão? Você iria morrer de qualquer maneira. Entendeu? Não adiantava confessar que você ia morrer de qualquer jeito. Sabe o motivo? Se você assinasse a carta declarando que era herege, o seu crime era contra a igreja. A partir disso, depois de morto, todos os seus bens passariam para o espólio da igreja, a propriedade da igreja. Se você não se considerasse herege, o seu crime não era contra a igreja, era contra o Estado. Então, depois de morto, os seus bens podiam ficar nas mãos do rei ou nas mãos dos seus descendentes. Mas se você confessasse herege, os bens iam para as mãos da igreja. Por isso que eles condenavam as pessoas. Agora imagine quantos cientistas não foram mortos, colocados aqui com esses chapéus de bruxa ou de burro, como se fossem hereges, e mortos pelo Santo Ofício, pela Inquisição. Quantos não foram torturados? Então, por isso, houve uma revolta tremenda contra a igreja entre a Idade Média e o início da Idade Moderna. Aliás, a Idade das Trevas trouxe um atraso cultural tão grande que, só para vocês terem uma noção, ainda no século XVI, para fazer a medição do tempo em que o instrumento, que o corpo gastava para andar no terreno inclinado, Galileu Galilei teve que usar uma clepsidra. A clepsidra era um relógio d'água, como esse aqui, que você enchia d'água e a água ia gotejando aqui. À medida que a água ia gotejando, ela ia diminuindo os níveis, então você marcava: a água já desceu tantos níveis. Esse instrumento ainda era usado para medir o tempo na época de Galileu Galilei. O curioso, porém, é que se vocês olharem do lado de cá, eu não sei se dá para perceber os desenhos que estão aqui. Essa é uma clepsidra do período da 15ª dinastia, do período egípcio. Ou seja, desde o período egípcio, 15ª dinastia, até o período 15ª dinastia, para vocês terem noção, era por volta de 1800 a.C. Então ajuda com a conta aí, eu sou ruim de matemática. Galileu Galilei ali em 1500 e pouco, de 1800 a.C. até 1500 e pouco dá 3.300 anos. Em 3.300 anos usava-se o mesmo instrumento. O professor Alain mencionou aqui um outro, não sei quanto se lembra. Na época eles não tinham ainda como fazer cálculos com o número arábico, eles usavam o algarismo romano. E com o algarismo romano é impossível fazer uma conta como, por exemplo, 1470 dividido por 206. Imagina o algarismo romano. Então ele mencionou um instrumento aqui que o pessoal usava para fazer esses cálculos. Está vendo que eu estou pulando com a ponte com a palestra deles? Qual foi o instrumento que ele mencionou? O ábaco. Aqui está a foto do ábaco. Então eles usavam aquele instrumento aí. Era uma coisa muito primitiva. Mas na verdade, eu repito, na conotação adventista, não é porque não havia ciência nesse tempo. A ciência estava obscurecida, bloqueada, mas não inexistente. Agora, vocês sabem que houve uma revolução muito grande com a igreja. O mundo foi como uma garrafa de Coca-Cola que você vai balançando e não abre a tampa. O que acontece com uma garrafa? Ela explode. O pessoal começou a entrar tão de sola contra o saber, tudo, aqueles dogmas. Na época o pessoal costumava dizer, a frase era Roma locuta finita causa est. Roma falou, acabou, ninguém questionou. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Então, você ia questionar a igreja? Você ia ter medo? De jeito nenhum. Tem uma história que eu conto para o pessoal, ela é atribuída a Voltaire, uma parábola, que o mundo era como se fosse uma criança cuja mãe dizia: não abra o armário porque há um tigre lá dentro. Havia guloseimas dentro do armário, mas e o medão de abrir o armário e encontrar um tigre lá? Só que a humanidade cresceu, criou coragem e abriu o armário. E para surpresa de todos, não havia tigre nenhum lá dentro. Pior ainda, as guloseimas eram muito saborosas,
pior ainda, descobrimos que mamãe é uma mentirosa. Antes tivesse um tigre, seria menos doloroso a morte na boca do tigre do que descobrir que nossa mãe é uma mentirosa. Nessa parábola, a mãe representa a religião, a igreja. O tigre dentro do armário, tudo que a igreja ensinava. As guloseimas, os avanços tecnológicos que surgiram quando a sociedade deu com a igreja. Então aqui nós temos uma declaração de Blumenau, que também já mencionado aqui pelo professor Adolfo. Ele é professor da Unicamp hoje. Houve um tempo em que os descrentes eram raros, tão raros que eles mesmos se espantavam com sua descrença e a escondiam como se ela fosse uma peste contagiosa. Mas alguma coisa aconteceu. Quebrou-se o encanto. O céu, morada de Deus e seus santos, ficou de repente vazio. Virgens não mais aparecem em grutas. Milagres se tornaram cada vez mais raros e passaram a ocorrer em lugares sempre distantes e com pessoas desconhecidas. A ciência e a tecnologia avançaram triunfalmente, construindo um mundo em que Deus não era mais necessário como hipótese de trabalho. Na verdade, uma das marcas do saber científico é o seu rigoroso ateísmo metodológico. Um biólogo não invoca maus espíritos para explicar epidemias, nem um economista os poderes do inferno para dar contas da inflação, da mesma maneira que a astronomia moderna, distante de Kepler, não busca ouvir harmonias musicais divinas nas regularidades matemáticas dos astros. Foi isso que aconteceu. Em outras palavras, o pessoal, quando revoltou com a igreja, jogou fora a bacia, a água suja e o menino junto. Na verdade, eles estavam revoltados contra a opressão religiosa, mas acabaram também revoltados contra o Deus pregado por aqueles. Eu tenho um aluno de 4º ano, está fazendo um trabalho de TCC. Nós estamos muito preocupados com essa questão de como alcançar a mente secularizada. E o primeiro passo é entender como funciona a mente do secularizado. Ontem eu estava conversando com o professor Adolfo sobre esses trabalhos e tudo. Se você olhar, eu escrevi um livro, Eles Criam em Deus, a biografia de cientistas que eram criacionistas. Eu propus para esse aluno fazer uma coisa parecida, não tão exaustiva, sobre os ícones do ceticismo, os ícones da descrença, porque nem todos são ateus. Alguns são ateus, outros são deístas, outros são agnósticos. Os ícones, assim como você tem Galileu Galilei, Copérnico, Isaac Newton e outros mais dentro da área dos crentes, você tem da área dos descrentes também uma lista de ícones. Você tem Charles Darwin, você tem Friedrich Nietzsche, você tem Voltaire, você tem Kant, Emmanuel Kant, vários outros que eu podia citar aí. Então, quando você estuda a vida deles, você percebe algumas coisas em comuns. Todos eles, ou pelo menos aqueles que eu cheguei a ver, tinham um problema de relacionamento muito grande com o pai, cuja característica era ser altamente religioso. Ontem eu estava conversando com o professor Adolfo, ele estava me contando de uma biografia que ele leu de Freud, que descobriram uma coisa fantástica, se me permite aqui passar para ele, não sei se você vai mencionar isso em um momento, que uma das maiores especialistas em Freud fez um estudo recente e descobriram que Freud tinha uma coleção de estatuetas enorme. Ele chegou a mencionar milhares. As pessoas sabiam dessa coleção de estatuetas, mas não sabiam o porquê dela. E Freud tinha todo um reverencial, a reverência com essas estatuetas. Eu quero até ler esse livro, me chamou muita atenção esse pessoal do contou. A ponto que quando ele comprava cada estatueta, por exemplo, ele ia à Grécia e comprava réplicas de estatuetas de deuses gregos. Quando ele comprava aquela estatueta, primeiro ele fazia um jantar, como se estivesse recebendo aquela estatueta no seu hall ali, o grande Sigmund Freud. Até que essa professora descobriu, quando ele era criança, 9 anos de idade, 6 anos de idade, o pai dele, um judeu, deu para ele de presente. E eu tenho quase certeza que esse professor seu lá judeu tem uma história parecida. Se você pesquisar a vida dele, deve ter um pai que pós-guerra, que era muito judeu, ele tem problema com o pai e ataca a religião. Faz esse teste uma hora, tenta descobrir isso. Você é jornalista, você sabe como fazer isso. E o Freud tinha um problema muito sério com o pai, para variar. E o pai dele, quando Freud tinha 6 anos de idade, deu para ele de presente uma Bíblia judaica ilustrada. Toda ilustrada. E essa professora descobriu que as estátuas que Freud colecionava não eram estátuas quaisquer.
não era qualquer tipo de estátua, eram estátuas que de alguma maneira estavam ilustradas naquela Bíblia. Entenderam? Todas as ilustrações ali, quando tinha um personagem, ele achava, ele comprava, pagava qualquer preço, comprava e anexava ali. Então aquele ritual mostrava um problema não resolvido com o pai. Quando ele atacava a religião, ele estava atacando o pai. Karl Marx, a mesma coisa, quando ele falou a religião das Opium des Volks, a religião do ópio do povo, também estava atacando o pai. Então, você analisa psicologicamente esse pessoal, você